Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Este é mais um relato que foi enviado pela Mayra. Ela encontrou no livro Dentro da Luz, escrito pela Cherry Sutherland. No e-mail, a Mayra escreve: este é o outro relato do livro, mas dessa vez não mencionei a autora. A Denise existe, é claro, mas esse nome foi trocado. De qualquer forma, não estamos postando nenhuma inverdade. O relato de hoje é a história da Denise, médica psiquiatra australiana de 70 anos que vive em Queensland e teve uma experiência de quase morte aos 18 anos. Ao vê-la hoje, nota-se que um dia ela foi uma mulher alta, com cabelos loiros e ainda possui olhos azuis penetrantes. Ela passa a impressão de que é capaz de ver através de qualquer pessoa ou de qualquer coisa. A sua experiência de quase morte a ajudou a superar um casamento abusivo e muitos traumas, além de ter contribuído para a sua decisão de carreira. Ela já participou de vários encontros em seu país a respeito desse tema e teve o seu testemunho gravado nas páginas de um livro. O que ela tem a dizer diz bastante a respeito do episódio em si mesmo, mas nos ensina uma lição sobre como sermos pessoas melhores. Quando você curte e comenta sobre o nosso conteúdo, o YouTube entende que você gosta do nosso canal e passa a te enviar os nossos novos vídeos. O nosso canal já tem mais de 25 histórias. Você já assistiu às outras? O relato de EQM da Denise. Sofri um acidente de carro. A minha amiga e eu tínhamos viajado no fim de semana e estávamos voltando para casa. Eu já estava dirigindo há 4 horas sem parar quando ela me perguntou se eu gostaria que trocássemos a direção um pouco para que eu pudesse descansar. Infelizmente, eu respondi que sim. Não me ocorreu perguntar se ela tinha carteira de habilitação ou se estava acostumada a dirigir em estradas. Afinal de contas, eu não pensei que alguém faria tal oferta sem ter uma carteira de motorista. Momentos depois de assumir o volante, ela foi parar no acostamento cheio de pedregulhos. Derrapou e atravessou na pista. O carro então capotou e continuou capotando enquanto caía no barranco à beira da estrada. Enquanto tudo isso acontecia, eu estava semi-desfalecida. Eu não estava completamente consciente. Eu estava no meio do caminho entre consciência e inconsciência. Ironicamente, a motorista sofreu apenas alguns arranhões, enquanto eu sofri lesões na espinha e o meu pé atravessou a janela, resultando em cortes profundos e na quase perca dos meus dedos. Além disso, enquanto o carro capotava, eu bati com a minha cabeça muitas vezes. Naquela época, o cinto de segurança não era de uso obrigatório. A nossa sorte foi que um motorista de caminhão que vinha na direção oposta nos viu capotando e possuía um rádio de comunicação para chamar uma ambulância. Tivemos mais sorte ainda, pois a ambulância estava levando alguém em casa, justamente naquela região distante que ficava a cerca de 1 hora da cidade. Por isso, logo fomos socorridas. Naquele momento, era como se eu flutuasse entre a consciência e a inconsciência. Cheguei no hospital e fui levada para a sala de operações imediatamente. Lá, um médico e uma jovem enfermeira começaram a suturar o meu pé. Eu senti como se eu estivesse deixado o meu corpo e estava olhando para eles de um ponto de vista de cima da sala. Eu sabia que aquela ali embaixo era eu, mas eu também sabia que a minha parte mais importante estava lá em cima onde eu me encontrava. Pelo que eu pude notar, ainda não tinha recebido nenhum analgésico ou qualquer coisa parecida, e estava realmente muito preocupada porque eu sabia que eles iriam operar o meu pé para reimplantar um dedo. Eu tentava dizer para eles: olhem, eu estou consciente e isso vai doer muito.
Eu não quero que vocês comecem a me costurar como se eu fosse uma boneca de pano sem me dar algo para estancar a dor. Mas, obviamente, eles não estavam me ouvindo ou se comunicando comigo. Eles estavam flertando. Esta foi a confirmação que aquilo era real, pois quando eu voltei a mim, eu fiz um comentário em tom de brincadeira sobre isso com o médico. Ele ficou pálido, sem fala, em estado de choque. Parecia muito envergonhado e depois não tocou mais no assunto. Era verdade mesmo que eu estava olhando para eles lá de cima, só que eu não conseguia alcançá-los. Eu me lembro então que realmente eu não sei como descrever. Eu estava inicialmente olhando para tudo o que estava acontecendo quando aquilo se transformou numa espécie de experiência semelhante a Alice no País das Maravilhas, como se eu estivesse olhando através de um túnel. Eu tive uma sensação de escuridão, de rodopio, de queda, e depois isso dava uma sensação de subida como se um impulso estivesse sendo preparado. Era muito escuro, mas em momento algum foi aterrorizante. E eu estava sendo puxada para cima através de um túnel que se tornava cada vez mais brilhante. Literalmente, havia uma luz no fim do túnel. Ela era branca e amarela, mais branca do que dourada. Era indescritível de tão bela. Era uma pessoa e ao mesmo tempo não. Um deus talvez, mas sem uma forma definida. Eu tomei a pessoa como Deus, o Deus de todas as religiões e não apenas de uma específica. Foi uma experiência tremendamente agradável. Eu sabia que tinha alguém falando comigo, mas não por meio de palavras. Estava mais para uma transmissão de pensamentos. Encontraram-me na passagem, mas infelizmente não me permitiram atravessá-la. Disseram: "Você é muito jovem e tem uma vida de serviços pela frente. Você deve retornar." Eu senti uma profunda sensação de pesar com aquilo, porém, eu sabia que eu não poderia discutir. Normalmente, eu discutia muito com as pessoas, sabe? Mas aquela era uma decisão final e inegociável. Nada que eu pudesse interferir. Sinceramente, eu não queria desistir. No começo, eu me senti rejeitada. Eu queria me agarrar àquela experiência maravilhosa, mas você entende? Eu parecia não estar preparada para a luta. Senti que estavam me dizendo: "Vá embora." Eu fiquei decepcionada, mas depois, quando me recuperei, fiquei curiosa e comecei a me perguntar o que significaria aquela tal vida de serviço. Era evidente que eu não havia feito muita coisa nesse sentido. Nesse meio tempo, haviam me levado para uma sala de operações. Eu tinha morrido. Morte constatada pela equipe médica. Os meus pais chegaram a ser avisados de que eu estava morta. O meu pai ficou tão chocado que teve um ataque cardíaco. A minha tia chegou logo em seguida. Ela não sabia dessa informação e foi ela e os meus tios os primeiros que entraram e me encontraram. Eu estava lá, deitada sem roupa, numa daquelas mesas mórbidas de aço inoxidável do necrotério. A minha morte durou tempo suficiente para que eles me levassem para lá. Aparentemente, naquela altura, eles já haviam sido informados do que acontecera e vieram para identificar o meu corpo. Para o seu total espanto, mal tinham entrado na sala e eu olhei para eles. Eu estava sentindo muito frio e eu pedi que trouxessem um cobertor. A experiência pareceu esquisita, mas foi bastante agradável. Parecia ser um processo de transição. No momento em que eu senti a profunda sensação de desespero e rejeição, eu estava bem consciente de estar numa encruzilhada. Eu estava bem ciente de que aquele era o ponto que se morria. Eu não sentia nenhum medo, e desde aquela experiência a morte não me causa temor. Eu tenho trabalhado com pacientes moribundos e sei que posso compartilhar o que eu passei com eles. Eles sentem que não trato a morte como um tabu ou algo ruim e, portanto, conseguem falar da própria partida. Eu acho que, no geral, as pessoas apenas têm medo do desconhecido.
Eu tinha apenas 18 anos quando isso aconteceu e desconhecia qualquer coisa parecida. Fiquei muito constrangida com tudo aquilo e cheguei a pensar que estivesse enlouquecendo. Simplesmente eu não conseguia compreender. Embora eu soubesse que fora algo muito significativo, eu não comentei com ninguém. Eu não queria que menosprezassem o que aconteceu. Para mim, passar por tudo aquilo foi agradável, extrasensorial, comovente e muito intenso. Mais tarde, quando eu comecei a atuar na psiquiatria, cheguei a achar que fosse alguma reação enzimática ou um desequilíbrio químico relacionado ao choque ou ao estresse do momento. Eu só me abri a respeito 12 anos mais tarde, quando eu li um relato na revista Reader's Digest em meu trabalho. Fiquei tão espantada que espontaneamente disse às pessoas que estavam na sala: "Oh, mas foi exatamente isso que aconteceu comigo." Foi uma reação involuntária. Começamos a falar sobre a experiência de quase morte, ainda que apenas um pouco. Depois disso, só voltei a tocar no assunto com o meu supervisor durante o meu treinamento para o diploma de pós-graduação em aconselhamento. Até hoje não gosto de contar sobre essa experiência. Para mim, ela foi um clímax, algo demasiadamente íntimo, que você não sai por aí falando para todo mundo. É agradável e pessoal. Eu considero totalmente irrelevante o que as outras pessoas pensam a respeito. Antes da minha experiência de quase morte, assumo que eu tinha pensado muitas coisas acerca dela. Suponho que eu tinha a ideia, assim como as outras pessoas, de que era algo final e escuro, mas a minha visão foi mudada por completo. Houve uma época, poucos anos atrás, em que eu fiquei deprimida. Eu simplesmente não sabia onde eu estava indo. Contudo, dar cabo de mim não foi sequer considerado. No meu trabalho, eu vejo muitos pacientes que tentaram fazê-lo. Eu concordo com o ponto de vista de que essas pessoas não deveriam ser forçadas a viver a todo custo. Porém, eu jamais acabaria com a minha própria vida. Ela é algo dado por Deus. No momento certo, eu sei que ela será levada de mim, seja amanhã, depois de amanhã ou daqui 20 anos. Eu fui criada na tradição da igreja anglicana, na qual falava-se muito de fogo do inferno e condenação eterna. Depois da minha experiência de quase morte, eu rejeitei todas essas ideias. Eu simplesmente sentia que para mim aquela imagem de Deus era estranha, era inconcebível e mentirosa. Quando eu retornei da minha experiência, foi como se tudo tivesse sido esquecido e houve um começo completamente novo. Deus para mim não é um ser que julga. Ele não pode ser definido por uma religião específica. É quase como se eu sentisse que eu tenho as respostas. Eu sei como isso soa soberbo, mas não é essa a minha intenção. Agora eu não consigo aceitar sermões conservadores sobre regras. Por esta razão que eu faço uma distinção entre religião e espiritualidade. Eu tenho a sensação de que muitas pessoas ainda não compreenderam a magnitude disso. Como sequelas, eu tenho muitas experiências psíquicas. Eu era muito próxima ao meu pai e sempre sabia como ele estava. Nós meio que nos comunicávamos sem ser pelas vias normais. Outra coisa interessante é que eu levantava para atender o telefone e ele sequer havia tocado. Eu dizia: melhor eu atender. E antes de sequer completar a frase, o telefone começava a tocar. As pessoas achavam isso muito estranho, mas poucas vezes me equivocava a respeito de quem estava ligando. Se fosse colocar em números, eu diria que 80% das vezes eu sabia quem estava do outro lado da linha. A não ser isso, normalmente eu só tenho esse tipo de feeling com as pessoas que me são próximas. Eu lembro-me que uma vez, no início da década de 70, acordei no meio da noite e disse ao meu namorado: "Nossa, está havendo um incêndio terrível."
Eu descrevi tudo o que estava acontecendo e as pessoas não puderam sair do local. Ele disse: "Não seja boba, você está tendo um pesadelo." Então, na manhã seguinte, ouvimos no noticiário sobre o terrível incêndio na Bélgica. Tudo o que eu descrevera tinha acontecido. Eu não consigo compreender por que aquilo ocorreu, a não ser pelo fato de que eu me correspondia com uma belga. Curiosamente, depois disso, nunca mais soube dela, por isso presumo que ela tenha morrido naquele incêndio. Foi um sentimento terrível, era quase como se eu estivesse lá também. Eu conseguia até sentir o cheiro de queimado. Além dessa empatia, eu tenho a sensação impressionante de que estão cuidando de mim. Agora eu consigo compreender que quando algo é ruim, trata-se apenas de algo temporário que auxiliará o meu crescimento. Eu tive algumas experiências terríveis em minha vida. Por exemplo, eu fui maculada quando criança e novamente abusada depois de adulta. Todavia, eu sinto que essas experiências me prepararam para ajudar outras pessoas. Eu trabalho com pacientes que passaram por isso e sinto que algumas situações pelas quais passei me ajudaram a ser uma conselheira melhor. Eu sou muito compassiva e muito mais compreensiva com aqueles que estão em circunstâncias difíceis. Voltando ao começo das minhas palavras, agora sim eu percebo que eu estou vivendo a vida de serviço. Não é algo premeditado, eu só liguei os pontos depois de tudo. As coisas parecem simplesmente acontecer, mas sempre sinto que por trás de tudo o que acontece há um direcionamento de uma força superior. Eu sinto também uma obrigação de que, assim como a vida te dá, você deve devolver. Eu sempre quis trabalhar com psiquiatria porque o meu tio morreu em um hospital psiquiátrico. Foi esse sentimento de impotência e de não ser capaz de me comunicar que me atraiu à psiquiatria. Isso chocou e horrorizou a minha família. E assim, na época em que tive o acidente de carro, eu já havia feito 3 semestres da terapia ocupacional. Mas aí, a experiência de quase morte me deu uma razão a mais para fazê-lo. Hoje em dia, a maioria dos meus interesses gira em torno de ajudar as pessoas. Claro que às vezes eu sinto vontade de passar um tempo fora, e nem todas as pessoas entendem. Eu adoro ter companhia, não é este o problema, mas de vez em quando preciso me retirar, eu preciso estar comigo mesma. Há os que não entendem que privacidade não quer dizer rejeição. O meu estilo de vida sempre foi muito agitado, no entanto, num certo sentido, mais centrado no meu eu interior. Eu acredito que voltar a estudar depois de adulta, isso mesmo, nunca é tarde. Voltar a estudar depois de adulta me deu a oportunidade de reavaliar onde eu estava. Eu comecei a pensar para onde ir. Eu suponho que foi uma dessas coisas que aconteceram na meia-idade. Eu decidi fazer um mestrado em administração de empresas, mas também queria fazer aconselhamento. Por isso, eu fiz inscrição para ambos, pensando que para aquele ao qual eu fosse selecionada seria a direção certa. Para ajudar. Eu fui selecionada em ambos e por isso eu não conseguia me decidir. Eu iria largar um deles, mas eu não larguei. Certamente não me sobrou nenhum tempo livre. Hoje compreendo que foi muito importante fazer ambos os cursos. Tenho pontos de vistas muito definidos acerca de questões sociais. Após a experiência de quase morte, percebi que todos têm o dever de contribuir com o que puderem para com a vida, para com a humanidade. Seria hipócrita se dissesse que todos são capazes de colaborar, portanto, outras pessoas devem compensar isso. O mesmo se aplica em nossa trajetória aqui na Terra. Eu sei que durante uma época eu só recebi e agora eu dou. As pessoas sempre devem cuidar umas das outras, com amor fraterno.
Eu suponho que as mudanças mais significativas que ocorreram desde a minha experiência foi a minha atitude em relação à morte e me tornar mais espiritualizada. Ah, é claro. Agora eu sei o que significa uma vida de serviço. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.